à luz a questão do requerimento de informações. O requerimento de informações que, como pessoa física, como cidadão brasileiro, eu solicitei ao Procurador-Geral da República, à doutora Leia, ao doutor Daniel e a outras autoridades, eu fiz com base na Lei 12.527, é a Lei de Acesso à Informação, que nós aprovamos no dia 18 de novembro de 2011. E fiz esse requerimento com fundamento nos artigos 7º, inciso 5º, parágrafo 10 e 11, todos desta mesma lei. E eu solicitei as informações à doutora Leia sobre a relação de pessoas, cidades, locais e horários de reuniões e encontros institucionais, dos quais tenha participado a senhora Procuradora da República, na semana de 26 de fevereiro a 3 de março de 2012, dentro ou fora das instalações da Procuradoria, com ou sem anotação na agenda da autoridade. Do mesmo modo, fiz um segundo requerimento para o doutor Daniel e também um outro para a doutora Leia, que trata e que requeiro, com base no mesmo artigo, a lista de pessoas recebidas pela senhora Procuradora da República nos dias 1º e 2 de março de 2012, com ou sem anotação na agenda da autoridade, e a relação de reuniões e encontros institucionais dos quais tenha participado a senhora Procuradora da República nos dias 1º e 2 de março de 2012, dentro ou fora das instalações da Procuradoria. Dos mesmos termos, lavrei esse requerimento e encaminhei ao doutor Daniel. E o fiz também ao Procurador-Geral da República, que, ao vísceras, recebi antes de ontem a resposta de Sua Excelência e que estarei fazendo um pronunciamento na tribuna do Senado sobre as respostas que me foram oferecidas por Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República. Portanto, eu agi assim, de conformidade com a lei, dentro do que permite, do que dá direito ao cidadão brasileiro, a qualquer cidadão brasileiro, solicitar informações a autoridades públicas a respeito do que julgar conveniente. Restou perguntas a fazer, senhor presidente, à doutora Leia, e eu pediria que ela explicasse melhor. Se eu ouvi bem, Vossa Senhoria, em algum momento da leitura do documento do seu pronunciamento, a senhora fala de influência de órgãos de imprensa e, implicitamente, eu entendi que estariam trabalhando a favor de contraventores. E num outro trecho mais adiante, a senhora se refere à troca de favores que estaria ocorrendo entre a organização criminosa e outras pessoas. Eu pediria a Vossa Senhoria que nos detalhasse melhor esses dois pontos do seu pronunciamento. Eu expliquei essa parte para um outro parlamentar. Vossa Excelência não estava aqui, mas eu vou repetir. Eu lhe agradeço. Alguns diálogos indicam a relação do chefe da organização com alguns jornalistas. Entretanto, como esses diálogos tratavam de assuntos políticos, que não foi o foco da investigação, eles não foram aprofundados. Não existe, eu não posso afirmar de que algum jornalista seja membro da organização. Por isso, não houve nenhuma denúncia nesse sentido. Mas a senhora afirma Mas que houve influência... alguns diálogos indicam conversas, pode ser uma relação de fonte, indicam essa conversa. É um material bruto que não foi investigado. Aqui a senhora dá o nome de influência, não é? De diálogos com órgãos de imprensa com os contraventores. Isso. É isso. E o segundo ponto é em relação à troca de favores. Que troca de favores seriam esses entre os jornalistas especificamente é só os jornalistas da Veja,
e o contraventor. Que troca de favores seriam essas? Essa troca de favores que eu me referi não é em relação a jornalista e organização criminosa. É um perfil da organização criminosa, é troca de favores. Eu cito, por exemplo, tem um delegado que foi denunciado pelo Ministério Público Federal nessa operação, que recebeu viagem para Buenos Aires em troca de informações sigilosas. Então, quando eu me referi à troca de favores, é esse tipo de situação, que seria também uma forma de corrupção. Que poderia também ser uma troca de favores do em tipo qualquer que seara. nós, em qualquer seara, inclusive na jornalística, como nós já depreendemos de uma degravação em que o senhor Policarpo Júnior, em troca de alguma gentileza que havia recebido do senhor Cachoeira, pede a ele que grampeie, que faça uma interceptação ilegal do telefone do deputado Jovair Arantes do PTB de Goiás. Em relação a essa troca de favores entre chefe da organização e Cachoeira, eu não posso afirmar que realmente aconteceu. Existem alguns diálogos e não foi investigado. Mas troca de favores pode englobar também isso. O importante é essa observação que Vossa Senhoria faz da influência dos órgãos de imprensa dentro da organização criminosa. Isso é muito importante e relevante. Só fazer um adendo, então, Daniel. senador. Na realidade, houve cooptação realmente por parte de algumas pessoas que tinham possibilidade de passar informações à população de massa. Nós temos um evento específico em que a Força Nacional ela teria ido fazer um trabalho de enfrentamento à parte da jogatina no entorno, e um dos membros da organização criminosa chegou a pagar um jornalista, não sei bem se seria jornalista, mas seria alguém que teria penetração radialista, que alguém teria penetração popular para que pudesse falar mal do trabalho desenvolvido pela Força Nacional e colocasse a sociedade, aquela representação social, contra o trabalho que estava sendo desenvolvido pela Força Nacional. Esse é um dos enfoques que nós conseguimos desvelar a partir desse trabalho. A utilização porque o trabalho foi todo dirigido, como então, foi colocado aqui senhor relator, nós vemos aí pela declaração dos dois procuradores da extraordinária importância que tiveram alguns meios de comunicação para insuflar as atividades dessa atividade criminosa, dessa organização criminosa, como é o caso do senhor Policarpo Júnior, da revista Veja, e outros jornalistas também envolvidos nessa questão. Nós não podemos perder isso em foco. São dois procuradores que estão falando e que são procuradores que acompanharam as operações Vegas e as operações Vegas e Monte Carlo. Então, isso é de extrema gravidade. E não é questão de ir contra a instituição da imprensa, porque o que nós queremos é exatamente isso, é depurar do jornalismo brasileiro aqueles elementos deletérios que conspurcam a imagem do jornalismo. Do mesmo modo em relação ao Ministério Público, que é uma instituição a quem eu muito respeito e, inclusive, defendo aqui a não aprovação da PEC 37, para não retirar dos senhores o direito de investigação que lhes foi conferida pela Carta de 88. Mas eu não posso também deixar que certos elementos dentro do Ministério Público, que são poucos, deslustrem a imagem que o Ministério Público sempre desfrutou diante da sociedade. Vejam os senhores, senhor presidente, a resposta que recebi do senhor Procurador-Geral da República, em que eu solicitei a ele que ele me informasse, com base na lei de acesso à informação, que ele informasse o número de processos que ele tinha no seu gabinete no dia 28 de junho de 2009, e essas datas não são aleatórias, são datas por informações que eu possuo e que, portanto, me dão aso a fazer esse tipo de requerimento. No dia 22 de julho de 2009, 28 de junho de 2009, 22 de julho de 2009, 15 de agosto de 2011 e 11 de julho de 2012. A resposta do senhor procurador, o que é que nós verificamos?
que o doutor Antônio Fernando de Souza, o ex-procurador-geral da República, ele encerrou o seu mandato como procurador-geral, deixando apenas 14 inquéritos, e eu peço atenção também da senhora procuradora e do senhor procurador. 14 inquéritos em seu gabinete. Todos os demais estavam tramitando regularmente ou foram arquivados. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gurgel, ele, em 15 de agosto de 2011, na sua recondução, possuía 64 inquéritos. O doutor Antônio Fernando de Souza deixou 14, e no dia 15 de agosto de 2011, ele tinha 64 inquéritos, ele, o doutor Roberto Gurgel, parados no seu gabinete. Ou seja, em 2 anos, mais do que quadruplicou o número de seu antecessor, o que significa mais autoridades, senadores, deputados, ministros de Estado e os ministros dos tribunais superiores, com a espada de Gurgel sobre as suas cabeças. O que revela um método de trabalho. Nem denuncia, nem arquiva, privando autoridades do devido processo legal que lhes seria assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. E nem se alegue que o número de inquéritos em 15 de agosto de 2011 se deve ao fato de ter passado um mês fora do cargo, por causa da demora do Senado em sabatiná-lo. Em 2009, na sucessão do doutor Antônio Fernando. O cargo também ficou vago por um mês e o número de inquéritos acumulados era de 23, portanto, metade do passivo do doutor Gurgel. Portanto, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência me ter permitido voltar a inquirir ou trocar informações com a doutora Leia e com o doutor Daniel e para esclarecer de uma vez por todas que esse requerimento eu nada mais fiz do que obedecendo a Lei de Acesso à Informação que dá esse direito a qualquer cidadão brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, senador Fernando Collor de Mello. Eu quero aqui dizer, antes de terminar, que foi muito importante para essa comissão parlamentar de inquérito a vinda aqui dos senhores procuradores da República, a doutora Leia Batista de Oliveira e o doutor Daniel Rezende Salgado. Eles demonstraram um trabalho muito importante que vem sendo realizado, que foi realizado de investigação, de denúncia, de prisões, enfim, eles pegaram o núcleo central da organização criminosa. Mas também demonstram que esta CPI tem um papel fundamental em 2 direções. A primeira delas, de buscar o fluxo financeiro, a parte econômica da organização e ajudar no seu estrangulamento. E, do outro lado, em outros atores que foram envolvidos por essa organização, os atores políticos, atores da imprensa, enfim, outros atores que foram envolvidos por essa organização. Enfim, nós temos que trabalhar juntos. Então, quero agradecer a Vossas Excelências, parabenizá-los. Nós vamos, inclusive, acompanhando o trabalho, gostaríamos de saber de qualquer acontecimento que pudesse ameaçar a segurança de Vossas Excelências e que Vossas Excelências se sentissem que essa CPI é aliada do trabalho de Vossas Excelências. E nos sentimos orgulhosos de sermos brasileiros, tendo em vista o trabalho tão bem feito por Vossas Excelências. Então, eu agradeço e dou por encerrada. Antes de encerrar a sessão, queria saber se Vossas Excelências gostariam de fazer usar da palavra para suas conclusões e depois eu encerrarei a sessão. Excelência, só gostaria de reiterar que o Ministério Público Federal está à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito para troca de informações. O trabalho desenvolvido pela comissão é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho e é isso, nós estamos à disposição. Muito obrigado.